Em suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se uma oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo. De dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam um lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir. E todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca! Pessoal, bom dia a todos, né? Desculpa mais uma vez pelos problemas técnicos. A nossa ideia hoje é conversar um pouco sobre questões de direito autoral e direito da personalidade no metaverso, né? Falar um pouco sobre desafios de regulação, combate à violação e coisas do tipo. Nós pensamos, eu, Daniela e Camila, a gente pensou num formato de, com o Sérgio, né, mas num formato de bate-papo. Enfim, a gente pensou em algumas perguntas, a gente faria para ele essas perguntas e a gente ouviria as contribuições dele a partir das nossas perguntas. Então, acho que a nossa ideia vai ser a gente começar, né? E aí a gente pergunta entre a gente, né? Enfim, a gente conversa entre a gente. Enfim, e aí o Sérgio entrando, a gente inclui ele na roda. Bom, mas de qualquer forma, Daniel, não sei se você quer apresentar ele, mesmo se ele está aqui. Eu queria primeiro esclarecer o seguinte, que o Sérgio, ainda por cima, ele está com Covid, então, assim, ele estaria realmente já fazendo um esforço super extra para estar aqui com a gente. Ele continua aqui me mandando mensagens, eu agradeço a disponibilidade dele. E ele agora está me dizendo que entrou e que está constando que a reunião foi encerrada para ele. Ele me mandou um print aqui da tela. Então, de qualquer forma, agradeço ao Sérgio Branco, né, um mestre, uma pessoa extremamente qualificada, que certamente teria muito para acrescentar, né, a esse tema, que é um tema que está em efervescência, né, que suscita Dani, muito... deixa eu só ver se a Angélica te ouviu. Angélica, você ouviu ela? Sim, eu ouvi. Ouvi sim. Tá. Obrigado.
Desculpa. Não, é que o Sérgio mandou um print aqui dizendo que consta para ele que a reunião foi encerrada, não sei efetivamente aqui o que está acontecendo. Mas eu acho que esse tema é um tema super importante, agradecer a presença e a paciência de todos vocês aí que estão aguardando a gente nessa tentativa de poder brindá-los aí com a participação do Sérgio, mas enquanto isso não é solucionado, acho que a maneira que a gente tem de honrar a presença de vocês é trazendo o tema e algumas considerações sobre o tema. Então, eu não sei se, na verdade, mesmo o Sérgio não estando presente, quando a gente conversou com ele até, a ideia era muito mais ser quase que um brainstorm coletivo, né, da gente trazer alguns conceitos, mas também, com base nisso, conversar e pensar em como algumas questões podem ser endereçadas e quais são possíveis caminhos dentro desse cenário de metaverso e os direitos autorais e da personalidade dentro dessa temática. Então, assim, a gente não vai trazer também aqui nenhuma resposta, né, de certo ou errado, mas algumas coisas que a gente já tem vivenciado, que já tem discutido. Então, assim, vocês podem mandar as perguntas no Q&A, comentários, que a gente também vai lendo e vai falando. Para colocar todo mundo na mesma página, acredito que a maior parte de vocês já deve ter ouvido falar, né, de metaverso, e por conta disso, a gente resolveu trazer para a nossa comissão essa discussão, porque sendo um hype ou não, o fato é que esse assunto está na agenda, está na mesa, né, de grandes empresas, de grandes players do mercado. A gente tem visto várias empresas fazendo parcerias, de alguma forma startando algum tipo de ação dentro do metaverso. E aí, com isso, a gente percebe muita importância em se refletir sobre as questões que isso repercute no direito autoral e também no direito da personalidade, seja por questões de inteligência artificial envolvida, seja por questão de execução pública de obras musicais, seja por questão, né, do acesso que acaba tendo aos direitos essenciais da pessoa humana, né, nas plataformas, enfim, independentemente do ângulo que a gente analise, sempre, de alguma forma, existe alguma repercussão importante no direito autoral e no direito da personalidade. Então, por isso que a gente selecionou esse tema e o Sérgio fazia todo sentido ele estar aqui e conversar com a gente pelo currículo dele, pela expertise dele na matéria. Então, acho que a primeira pergunta que a gente tinha feito, até o Pedro que ia fazer, né? Pedro, você quer iniciar, então? Que aí a gente começa a conversar sobre o tema. Posso sim. Então, aí eu faço a pergunta para vocês duas. Né? Gente, eu peço desculpa também, não sei se vocês estão ouvindo um barulho de fundo aqui, né? Mas é uma aula que parece que voltou hoje. Eu vou fazer a pergunta, mas, enfim, eu tinha pensado também, Camila, se você pudesse falar só assim, dá para a gente uma definição do que é metaverso, né? Basicamente, claro. Só para a gente partir todo mundo de um mesmo lugar, né? Então, metaverso, eu acho que a forma mais fácil da gente talvez identificar, para quem ainda não tem familiaridade, é de fato pensando nos games, né? Ele não é limitado ao universo dos jogos, mas acaba que é onde de fato a gente percebe que tem uma sofisticação maior, um desenvolvimento maior, e por isso acaba que é o que a gente imagina quando pensa em metaverso. Mas é um ambiente descentralizado, muitas vezes pode ser ou não, e ele acaba que dentro dele você consegue, na verdade, criar, né? Você consegue criar obras, você consegue criar o que você desejar e você está presencialmente sem estar. É um online em que você tem uma experiência muito imersiva e realista, né, da coisa. Então, você normalmente trabalha com como é que chama, gente? Negócio visual. Cara, me fugiu a palavra. Mas você tem toda essa experiência imersiva em que você consegue, de fato, ter uma parte... Já tem gente desenvolvendo a parte sensorial, então com dispositivos que também te permitem o toque, não só a parte visual ou auditiva. Então, o metaverso ele está dentro desse ambiente. Existe também a possibilidade da gente pensar na parte de educação, então você ter aulas, né, em que você consegue visualizar toda a aula de história, presenciando ali o momento, vendo, né, a descoberta do Brasil acontecer, por exemplo, ou você consegue ter treinamento, então algum tipo de treinamento que é mais perigoso, você consegue fazer muito mais avançado do que esses simuladores que a gente tem hoje em dia. Então a ideia do metaverso é essa.
Dizem que ele é, na verdade, uma evolução da internet, ele está muito mais relacionado à questão de tempo do que de lugar, então tem muito essa provocação. E, na verdade, ele ganhou muita fama quando o Facebook mudou o nome, né? Tipo, não mudou o nome, mas que ele lançou a questão do Meta. E, na verdade, ele já vem sendo explorado há mais anos. Quem acompanha sabe que já é uma coisa mais antiga, no começo de 2012, mais ou menos, se eu não me engano. A primeira vez que esse termo veio ao público foi por conta do romance do Neil Stephenson, né, que contava a história de um entregador de pizza, que na vida real ele era um entregador de pizza, mas no mundo virtual ele era um príncipe guerreiro e que protegia, enfim, toda uma comunidade. Então a ideia é um pouco essa. A gente hoje em dia tem vários filmes que trazem um pouco também a noção tipo, do que é o metaverso, o que ele pode fazer. O metaverso ele ainda está em construção, então é difícil até a gente falar que somos aqui todos especialistas, né? Acho que não dá para definir isso, porque é uma matéria que ainda está muito em construção. A gente ainda vai ver muito aonde que pode chegar com a questão do 5G, tudo isso, né? Vai ganhar um outro impulso, um outro suspiro. Mas acho que é basicamente isso. Pedro e Dani, se quiserem me complementar, fiquem à vontade. Não, Eu acho acho que assim... foi... Vai, Dani, vai, pode ir. Não, assim, né, as pessoas comentam, né, que o precursor do metaverso teria sido o Second Life, né, que por outras questões acabou não vingando da forma esperada, né, porque essa experiência imersiva e o fato de você ter hoje mais recursos, né, inclusive com a chegada do 5G, vai permitir que se tenha uma experiência diferenciada, né? Então, assim, acho que a gente está aqui fazendo um brainstorm sobre questões que ainda efetivamente nem todas estão postas, né? Mas que a gente vislumbra a ocorrência de um cenário parecido com o que acontece, né, nas plataformas, na internet e tudo mais, mas efetivamente a gente só vai ver a partir do momento que essas coisas já estiverem acontecendo, né? Então, assim, a nossa primeira pergunta seria para o Sérgio, seria a seguinte: considerando que o metaverso é um ambiente sem fronteiras e o direito autoral é baseado em direitos territoriais, quais medidas você considera recomendáveis para a proteção de obras autorais no metaverso e para evitar a violação de direitos de terceiros? Você quer começar respondendo, Pedro? Está sem som. Desculpa. Pode ser, eu só ia falar, na verdade, que, enfim, eu gostei muito do que a Camila falou sobre enfim, dando essa definição de metaverso. No fim do dia, acho que hoje ninguém sabe muito bem o que é, mas a gente tem uma noção do que é, né? A gente não sabe muito bem qual vai ser a relevância, mas a gente sabe que vai ter relevância, né? Acho que está bem claro que eu vejo muita gente fazendo referência ao Second Life e aí falando que o Second Life não vingou da forma como deveria ter vingado, então por isso talvez o metaverso também não vingue, mas eu acho que a gente está, enfim, são realidades completamente diferentes, né? Tanto em termos de sociedade quanto de tecnologia. E o que ela falou sobre games, eu acho que é muito importante, né? Eu acho que o metaverso é a gamificação das experiências, né? Então, a gamificação da experiência musical, gamificação, eventualmente, de uma experiência criativa, né? E por aí vai. Sobre a primeira pergunta, né, que a gente tinha pensado, medidas recomendadas de proteção de obras autorais. Eu não sei se você quer começar falando, Camila. Não, posso começar. Eu acho que o grande ponto dessa questão que a gente tem que pensar é que, embora fique, às vezes, né, um pouco complexo a gente pensar, se é uma plataforma, então, descentralizada e a gente tem uma infração de direito autoral, como é que eu faço, né? Porque ele é baseado, né, em direitos territoriais. O Sérgio trouxe um ponto importante quando a gente estava conversando, que era com relação
há um pouco assim do IP também de quem está usando, né? Se a gente consegue, tipo, de alguma forma fazer essa identificação e também perceber em quais locais que aquela obra está em domínio público, porque às vezes, né, ela pode estar em um país e não estar em outros, isso acaba envolvendo também um pouco de direito internacional, que a gente tem que ter essa leitura. Então, acho que é um pouco nesse sentido. O que a gente tem visto na prática, no sentido de infrações, a gente tem visto muitas, ou troca de notificações, né, aqueles notice and takedowns, e as empresas ainda se virando nesse sentido. Eu confesso que eu não cheguei a acompanhar nenhuma ação judicial, tipo, que tenha ido até o final. A gente viu algumas empresas tendo, por exemplo, a Hermès teve aquela famosa bolsa dela, a Birkin, né, sendo reproduzida, né, tipo, na verdade, todo o design da bolsa virou um NFT e foi colocado, eu não me lembro agora qual era o metaverso em si, qual era o jogo, não sei se era o Fortnite ou se era não lembro, vou estar inventando aqui. E aí, na verdade, ela não tinha autorizado, ela não tinha feito nada. E, na verdade, quando se faz isso, você não está só infringindo um direito, né, autoral, ou às vezes até marcado, porque ela pode ter essa proteção como marca também, mas você também, na verdade, está tirando uma oportunidade comercial, né? Tipo, dela fazer um lançamento, dela, né, entrar também nessa onda, porque muitas empresas, né, moda de luxo, têm feito algum tipo de ação nesse sentido dentro do metaverso, seja vendendo as skins, que são as roupas ou os acessórios para os avatares, ou de alguma forma fazendo de algum sentido, algum tipo de obra que seja visual. Então, acho que é um pouco por aí. Dani, você lembra de algum outro ponto também que o Sérgio, ou alguma coisa que você também queira falar nesse sentido? Então, eu acho que a grande questão é a territorialidade, né? Assim como a gente tem problemas na internet envolvendo esses conflitos, né, de territorialidade, de como os direitos são tratados nas diversas legislações, acho que isso vai ser uma problemática que vai se transpor também para o metaverso, né? A gente teria que começar, eu acho que pensando que, assim como as plataformas, né, têm seus termos de uso, os vários metaversos vão ter seus termos de uso, né? E a gente vai precisar ver por qual legislação aquilo é regulado e ver as questões relacionadas aos direitos autorais, por exemplo. Eu acho que a gente vai ter vários pontos além do domínio público, né? Questões, por exemplo, envolvendo direitos morais, né? A gente sabe que algumas legislações não reconhecem os direitos morais, outras sim. Então, esse balanceamento, né, de como esses conflitos serão solucionados, né? A questão, por exemplo, das práticas de notice and takedown, né? Algumas legislações vão admitir, outras não vão. Então, todo esse cenário, ele vai impor, de uma maneira, uma zona de insegurança jurídica e que a gente vai começar a ver como isso vai ser tratado a partir do momento em que os problemas se colocam, né? De uma forma analógica, a gente pensa que as coisas que a gente já vem vivenciando na internet hoje, né, em relação às plataformas, vai ocorrer de forma similar ou talvez até com mais profundidade no metaverso, né? Não só questões relacionadas a direitos autorais, mas também relacionadas a direitos da personalidade, né? Então, assim, a gente vê que a experiência audiovisual imersiva é um fato, né? E é uma coisa que as pessoas realmente querem cada vez mais ter contato com essa realidade imersiva, né? E o clearance de direitos vai ser cada vez mais importante, né? Novamente vai surgir aquela questão, né, do conteúdo gerado pelo usuário e as responsabilidades que ele vai ter, né? Essencialmente, eu vejo que a gente vai ter dois pontos, né? Primeiro, o conteúdo gerado pelo próprio metaverso, né, e tudo que tem dentro daquele guarda-chuva, né, desde os direitos relacionados ao software, a todo outro conteúdo, a toda a gama de conteúdo que é gerada ali pela própria plataforma, mas também os conteúdos gerados por terceiros, né? Então, muitas vezes a gente vai ver esses confrontos, a gente vai ver, por exemplo, em alguns termos de uso, licenças que são concedidas pelos terceiros ao gerarem seus conteúdos para as plataformas, assim como acontece, né, hoje nas outras plataformas de internet. Então, essas coisas eu acho que são
são realidades que cada vez mais vão acontecer, assim como acontece hoje em dia, né? E talvez com algumas pitadas com alguns diferenciais, né? Em razão do próprio conteúdo, né? Você tem realidade aumentada, você tem realidade virtual, então esses ingredientes vão acrescentar pitadas de novidades aí nesses conflitos. E eu acho que, assim, pensando acho que o grande ponto também é a questão de ser descentralizado, né? Como é que você fica isso para você achar e quem responde pelo quê? Mas eu acho que esse tipo de insegurança também tinha, né, um pouco na era da internet, né? Porque a gente acessa sites do mundo todo e pode fazer eventualmente compras ou o que for, e se tem algum tipo de problema, isso não quer dizer que você não vai conseguir ir atrás. Eu acho que é uma adaptação, né? A gente perceber o problema e, dependendo do nível de problema que se tiver, conseguir rastrear qual é a melhor saída. Eu acho que isso que a Daniela falou é fundamental. Acho que mais do que nunca o clearance e o acompanhamento, né? A gente hoje em dia vê várias empresas, né, ou escritórios de advocacia até oferecendo serviços em que você faz esse acompanhamento, né, de como a marca, como qualquer tipo de ativo de TI está sendo utilizado na internet, para você justamente detectar eventual infração e conseguir ir atrás, seja via plataforma original ou terceiro, quer que seja. Eu acho que com a chegada do metaverso, isso vai ter uma evolução e, de alguma forma, você vai precisar ter esse controle. Ter pesquisas simultâneas o tempo inteiro, vendo como é que as coisas estão sendo feitas e, de alguma forma, se estão sendo objeto de algum tipo de violação. Eu não sei se vocês estão vendo no chat, se tem alguma pergunta, eu não olhei aqui ainda se tem alguma pergunta ou comentar. Eu tô acompanhando, Acompanhando. aqui. Tá, beleza. Tá. Enfim, eu só ia dizer que eu acho que é exatamente isso que vocês falaram. A gente não tem muito como fugir do mundo real, né? Sérgio chegou! Que bom! Que maravilha! Você venceu o Zoom, Sérgio. Eu acho que é isso, Pedro. Consegui vencer o Zoom, porque, olha, difícil mesmo. Peço desculpas aí pelo atraso, mas não foi pela Covid, foi pelo Zoom mesmo, que eu acabei demorando para chegar. E você chegou num ótimo momento, Sérgio, porque a gente estava aqui exatamente conversando sobre a primeira pergunta, né, sobre a questão da territorialidade, das possíveis implicações que isso tem, né, nesse novo cenário aí que a gente tem de metaversos. E aí gostaríamos, obviamente, de ouvir as suas contribuições sobre isso, né? Até comentamos o que a gente estava conversando antes na reunião, para exatamente especificar o que a gente ia tratar hoje, né? E você comentando conosco sobre as questões relacionadas a direitos morais, as questões relacionadas a esses possíveis conflitos de legislações. Então, gostaríamos de ouvir um pouco aí de você. Tá bom. Bom, é bom que eu já cheguei assim numa pergunta super difícil, né? Ninguém aliviando aqui as dificuldades do dia, é uma pergunta super difícil, mas é uma pergunta super importante. E eu acho que para tentar responder essa pergunta, a gente tem que começar dizendo que tudo que a gente fala de metaverso agora é muito especulativo, né? Porque nós não temos ainda um metaverso como a gente imagina esse metaverso, com todas essas questões que certamente já foram postas agora e a gente vai continuar a discutir. Quer dizer, já existem jogos, né? Acho que a ideia do metaverso é uma ideia que vem de jogo, vem de Second Life. Eu me lembro quando Second Life começou a existir, todo mundo fala, mas será que isso daqui vai ser uma nova forma de se usar a internet? E o Second Life não vingou, né, do jeito que a gente imaginava que ia ser. E todo mundo que fala de metaverso agora faz uma alusão ao Second Life, né? E fala que é aquela ideia de uma plataforma em que todos nós vamos viver uma segunda vida, né? Uma vida muito mesclada entre o mundo físico e o mundo digital. Aí, no outro ponto, antes de responder a pergunta. Só que em que momento nós estamos
desse metaverso. Em alguns jogos, como o Roblox, por exemplo, o metaverso já é mais visível. Mas tem um vídeo eu acho que do Wall Street Journal. E se vocês forem no YouTube, não vão agora que a gente está conversando, mas depois vocês vão no YouTube, coloquem Wall Street Journal, metaverso. E tem uma jornalista, né, do jornal, do Wall Street Journal, que decidiu passar um dia no metaverso. Ela foi até para um hotel, né, porque ela acho que ela tem filhos, falou, não, eu quero ficar sozinha aqui nesse processo imersivo de metaverso. Então, ela fez uma malinha, foi para o hotel e ficou lá com o óculos, né, de realidade aumentada e toda essa parafernália de fone de ouvido, todas essas coisas que são a promessa dessa experiência imersiva. E, bom, ela mostra lá o que ela faz, mas ainda é uma ideia muito relacionada mesmo a jogos, né? A videogame, a promessa é que a gente possa fazer reunião e possa ir ao cinema, né? Já existem shows no metaverso, mas a experiência dela foi uma experiência, segundo ela, exaustiva. Ela, depois de 24 horas, estava exausta de tantas informações. Eu acho que a gente não está acostumado, né? 24 horas no metaverso, eu acho que realmente é cansativo. Mas, feitas essas considerações, eu acho que quando a gente fala de jurisdição, a gente tem que entender que o metaverso vai ser, né, essa ideia de metaverso que a gente tem vai ser muito fragmentada. Eu acho que nós não vamos ter um metaverso. E é diferente da internet. A internet começa com uma plataforma aberta em que todo mundo cria na internet o que quer. O metaverso vai chegar já com plataformas proprietárias, como se fossem, né, uma analogia assim fácil da gente imaginar, como se fossem portais, como se fossem sites, como se fossem redes sociais às quais você se associa, como a gente, né, entra no Facebook, no Instagram. O metaverso vai ser, na verdade, os metaversos, né? Nós não vamos ter, provavelmente, um único metaverso. E, ao longo do tempo, nós vimos também, né, ao longo das últimas 2 décadas, nós vimos a internet se fragmentar. Mesmo que ela tivesse surgido com uma ideia e com um propósito de uma rede única, o que a gente viu foi uma fragmentação da internet. 20 anos atrás, eu imaginava a internet muito mais como um lugar de discussão de ideias abertas, e a internet se converteu num lugar muito mais de comércio, não aquele comércio inicial da primeira internet, né, que era uma vitrine de lojas que existiam no mundo físico, mas um comércio, e daí, inclusive, a importância dos nossos dados pessoais. Os nossos dados pessoais são o motor desse comércio, né, de um comércio de propaganda, de um comércio de produtos, né, que são vendidos por Google, por Facebook, por Instagram e por 1000 outras redes sociais a partir do uso dos nossos dados pessoais. Então, eu acho que isso já nos dá uma pista de jurisdição, porque eu acho que nós não vamos ter um único metaverso, nós vamos ter vários metaversos. Esses metaversos, não sei como vai ser a interoperabilidade deles, pode ser que eles sejam interoperáveis e pode ser que eles não sejam. Esses metaversos terão termos de uso. Então, as dificuldades que nós enfrentaremos nessa questão de jurisdição dos metaversos são, em alguma medida, semelhantes às dificuldades que nós enfrentamos hoje na jurisdição, por exemplo, associada a redes sociais. Nós temos internets fragmentadas, né? Nós temos a internet da China, do Irã, da Rússia, né? Que são países altamente controladores de conteúdos na internet, e nós temos uma internet mais aberta, né? Por assim dizer, em países mais democráticos, mas, de toda forma, nós já enfrentamos um problema de jurisdição. Quando nós falamos de direito ao esquecimento, quando nós falamos de remoção de conteúdo por violação de direitos autorais,
né? Quer seja no Instagram, quer seja no Facebook ou em outras redes sociais. Então, isso vai ser um problema, sem dúvida, isso vai ter que ser enfrentado, mas eu acho que não é um problema inédito, eu acho que é um desdobramento de problemas com os quais nós já temos que lidar, que são os problemas de jurisdição em redes sociais que se pretendem internacionais, né? Que se pretendem universais, como são essas redes que eu mencionei. Então, teremos esse problema, esse é um problema super importante, mas eu acho que ele é também um desdobramento de problemas com os quais nós já temos que lidar. Será que é isso, Dani, Pedro, Camila? Será que é essa a pista que a gente tem? A gente estava conversando exatamente nesse sentido, antes de você conseguir entrar, Sérgio, né? Ou seja, eu não colei de vocês, porque eu não estava vendo. A gente está pensando a mesma coisa. Né? É tudo ainda muito especulativo, como você mesmo disse, né? Mas a gente já vivencia esses problemas hoje, né? Então a gente crê que de uma forma analógica é o que vai acontecer, né? Com esses vários metaversos, né? E já que não vai ser uma realidade centralizada, né? Muito pelo contrário, né? Então a gente imagina que esse seja o cenário mesmo. Pedro, comentários? Não, Sérgio, acho que você cobriu tudo. Porque acho que a palavra é essa, a palavra é descentralização, né? Mas é uma descentralização que já existe hoje, né? Enfim, que já existe pré-metaverso. Então, eu vejo muito mais como uma continuidade do que a gente já tem, talvez em outra medida, talvez com uma outra relevância, né? Talvez ganhando mais importância, mas eu tendo a concordar que me parece um pouco da situação que a gente já tem, os problemas que a gente já tem, a forma como a gente já resolve hoje, só que no metaverso. Com outros desafios, né? De uma rede que a gente ainda nem sabe exatamente como vai ser, mas eu acho que são derivações de um problema que a gente já tem que enfrentar e que teve que aprender a enfrentar, né? Nas últimas 2 décadas, porque a gente imagina a internet, né, 25 anos atrás, como uma plataforma livre, né, e aberta para todo mundo, e ela, né, foi sofrendo uma fragmentação ao longo do tempo. Então, acho que a gente já está meio acostumado com essa fragmentação. Tem ferramentas, né, para resolver. Isso, a gente aprendeu, né, ao longo do tempo a desenvolver essas ferramentas, que não são ainda perfeitas, né, talvez jamais sejam, mas são as que a gente tem para lidar com problemas de violação, aqui especificamente de direito autoral, né, que são as ordens judiciais relativas a um determinado território, notificação e remoção de conteúdo. Acho que não vai ser muito diferente disso, não. Pelo menos, né, no primeiro momento, acho que não vai ser muito diferente disso. Acho que a gente pode problemas clássicos. Fala, Camila. Não, eu ia falar exatamente para pegar o gancho nessa fala dele para fazer a segunda pergunta, Dani, mas pode ir lá, vai lá. Não, eu queria só complementar, assim, que eu acho que esses problemas que a gente já enfrenta, né, não só como remoção de conteúdo, né, questões relacionadas a direitos morais, mas também as questões relacionadas às limitações, né, Sérgio? Eu acho que a gente vai continuar tendo essas questões, que é, aliás, um tema que você é mestre, né? E aí a gente queria saber um pouco dessa tua percepção mesmo. É isso mesmo? Você acha que é essa amplificação desses problemas que já existem vai se tornar realmente uma realidade, né? Acho que a gente vai ter alguns aprofundamentos, porque essas coisas de avatar e tudo mais vão mesclar, né? Não só os direitos autorais, como os direitos, né, de personalidade. Você mencionou sobre shows, né? Por exemplo, nessa coisa da experiência de shows ser agora uma experiência imersiva, né? E já há muito tempo que a música é uma experiência audiovisual, né? E agora audiovisual imersiva. Você vê, a gente teve Justin Bieber, Ariana Grande, aqui no Brasil a gente teve o Emicida fazendo, né, um show no Fortnite, enfim. E aí outra pergunta que surge é como é que vão ficar esses direitos, por exemplo, de execução pública, né, no ambiente de shows. A gente teve esses problemas quando, esses questionamentos, né, quando surgiram as questões de como são gerenciados os direitos envolvidos, por exemplo, nas lives patrocinadas que foram
recorrentes durante a pandemia e muitos questionamentos foram feitos em relação às lives patrocinadas. Eu acho que alguns questionamentos vão ser replicados, né, nesses contextos de shows imersivos, né, audiovisuais, aí, dentro do contexto do metaverso, e a questão da execução pública, né, como é que isso vai ser tratado, né, como é que vai ser a gestão coletiva desses direitos? Será que a gente vai ter também aqueles acordos que são firmados com o ECAD, né, individualmente com as plataformas para poder gerir esses direitos e licenciá-los? Como é que você imagina que pode ser tratado isso no ambiente do metaverso? Excelente. Olha, com relação às limitações, que é um tema, né, fascinante, super importante, porque é o contraponto dos direitos autorais, né, porque as limitações estão, embora elas sejam um capítulo importante da Lei de Direitos Autorais, elas estão relacionadas à liberdade de expressão, né? Elas são a forma que o legislador encontrou, né, a partir de um tratamento internacional, de permitir o uso das obras protegidas por direitos autorais por terceiros. E isso, de fato, eu hoje já acho isso um dos grandes problemas que nós temos, porque quando nós pensamos em redes sociais de alcance internacional, global, como o Facebook, Instagram e Twitter, por exemplo, nós temos uma grande dificuldade que é acomodar o que é a limitação do direito autoral em cada um dos países, né? Porque, embora os parâmetros sejam muito parecidos, o que atende a uma limitação direitoral no Brasil pode não atender num outro país. É a mesma coisa de domínio público. Os prazos, né, no domínio público, talvez isso seja ainda mais evidente, porque os prazos são diferentes. E como na internet nós não temos as fronteiras físicas, né, que 100 anos atrás ou 50 anos atrás eram suficientes para proteger as obras que estavam muito mais presas a suportes físicos, nós vamos ter essa dificuldade com relação a todos os elementos de direitos autorais que sejam típicos próprios de cada um dos países. Eu me lembro, sempre falo desse exemplo, de 25 anos atrás, 22 anos atrás, porque foi exatamente no ano de 2000 que isso aconteceu. O livro E o Vento Levou entrou em domínio público na Austrália. E o projeto Gutenberg, que é um projeto para colocar obras em domínio público na internet, o projeto Gutenberg na Austrália, pega o Vento Levou e coloca nos seus servidores na Austrália. E aí, os herdeiros da Margaret Mitchell notificam o projeto Gutenberg da Austrália falando retire daí, porque nos Estados Unidos o livro não está ainda em domínio público. E a língua, né, evidentemente, é a mesma, e os habitantes, os moradores dos Estados Unidos estavam conseguindo fazer download do Vento Levou em território estadunidense. E o projeto Gutenberg responde, eu não tenho nada a ver com isso, problema seu, né? Eu coloquei aqui na Austrália. Então, e aí, bom, isso tem alguns desdobramentos depois de mudança de tratado internacional, mas o problema é um problema muito claro. Quando eu crio uma plataforma de âmbito internacional, o prazo de domínio público no Canadá é de 50 anos depois da morte do autor. No Brasil é 70, na União Europeia é 70, né? Na maioria dos territórios é 70 anos. Se eu tenho uma plataforma onde todos podem acessar, uma plataforma única, né? Em que todo mundo está ali ao mesmo tempo, e as regras de proteção são distintas em vários países, o que vai acontecer é eu ter como régua o mais conservador, né? Então, vai ser o quê? Vai ser o prazo mais alto, que eu me lembre é o México, que são 100 anos. Mas olha o prejuízo para a liberdade, no caso de domínio público, para a liberdade de expressão de todos os outros países que têm prazo menor do que 100 anos, que são, na verdade, todos os outros países do mundo. Então, a minha régua vai ser a régua mais conservadora, assim, eu só vou permitir aqui nesse território virtual aquilo que esteja de domínio público no mundo inteiro, mas isso passa a ser um problema enorme se eu faço isso. E aí, para isso não acontecer, eu tenho como consequência a fragmentação. Então, o que está em domínio público no Canadá só pode ser acessado no Canadá e nos países onde o prazo de proteção é idêntico.
O que está em domínio público no Brasil só pode ser acessado no Brasil e nos países cujo prazo de proteção é 70 anos após a morte do autor, e assim sucessivamente. Então, é justamente, né, o fato de as limitações serem diferentes e os prazos de proteção serem diferentes que leva, eu acho, pelo menos essa é a nossa experiência hoje, de maneira incontornável, a duas coisas. Uma fragmentação territorial, em segundo lugar, uma tentativa, e eu acho essa solução ruim, das plataformas serem mais conservadoras possível, né? O mais conservadoras possível que elas consigam ser, para que aquela violação de direito autoral de um país, né, não se repita nos demais. Eu fico muito irritado com isso, porque já me aconteceu de eu publicar um vídeo no Instagram de obra em domínio público, tinha uma música atrás, e o Instagram derrubou meu vídeo porque era uma música ambiente, assim, de um museu, que não tinha nem nada a ver. O vídeo podia até ser mudo, porque o meu interesse era... Eu estava gravando um filme de 1900, 1902, ou seja, um filme em domínio público. Mas o Instagram vai ter essa... E aí também, esse é um outro problema, né? Que é as plataformas criarem pelos seus termos de uso, o que é pequeno trecho, o que é passagem de uma obra, e não necessariamente esse é o entendimento internacional. Mas vejam que dificuldade nós conseguirmos conjugar leis internacionais, experiências nacionais e termos de uso de plataforma. Só que isso não tem muito jeito. A gente vai ter que aprender a conjugar tudo isso, a gente já conjuga e vai continuar a ter que tratar, né, dessa interseção quando nós falarmos de metaverso. Com relação à execução pública, eu acho que nós também já temos algumas pistas, porque, pelo menos no Brasil, nos últimos anos, né, o Poder Judiciário vem entendendo que a internet é um lugar que gera o dever de fazer um recolhimento, né, de gestão coletiva. Eu tenho algumas ressalvas com relação a esse entendimento, mas eu acho que nem cabe aqui a gente falar sobre isso, porque nós estamos falando sobre uma expectativa do metaverso, né, e não sobre a pertinência de haver ou não gestão coletiva sobre obras executadas na internet, obras musicais executadas na internet, mas levando-se em consideração a orientação jurisprudencial que nós temos hoje no Brasil, me parece que, né, o metaverso é uma aplicação de internet. Então, a continuar o entendimento que nós temos hoje, continuará a ser devido o recolhimento por execução das músicas no metaverso. A única dificuldade que se põe, e eu acho que isso também já, mas aí a Dani sabe muito melhor do que eu, é saber quem é a entidade responsável por essa gestão. Pelo que eu entendo dos acordos do ECAD com o YouTube, por exemplo, o recolhimento do ECAD ocorre no YouTube brasileiro, o que tem mais uma questão de territorialidade, né? Senão, todas as entidades de gestão coletiva do mundo, todas recolheriam por todo o conteúdo do YouTube, e o YouTube teria que pagar a mesma coisa várias vezes, né? Assim, a mesma coisa para cada uma das entidades de gestão coletiva do mundo. Por isso que esse recolhimento, no meu entendimento, é territorial. E eu acho que o metaverso é só uma derivação disso. É isso mesmo, Dani? Com relação à gestão coletiva? Eu expliquei correto? Concordo com você, assim, acho que o entendimento vai, né, pelo menos no Brasil, né, de que o metaverso deve ser um local de frequência coletiva, assim como foi entendido no caso da internet, né? Acho que essas questões dos acordos, elas vão ser negociadas, né, caso a caso, né, como já vem sendo feito com as plataformas. Eu acho que é exatamente isso, né? Os desafios da gestão coletiva vão continuar existindo assim como a gente tem hoje, talvez já seja um pouco mais fácil negociar baseado na experiência que a gente já tem hoje no Brasil, né? E no mundo isso vai ter que ser tratado conforme as legislações locais, né? Mas acho que é isso. Obrigada. Eu tenho só uma dúvida em relação a isso, na verdade, assim, não é nem, acho que é mais uma reflexão, assim, porque, por exemplo, igual você mencionou, né, Sérgio, do YouTube, YouTube Brasil, e aí o acordo é com o ECAD local, mas aí tem
uma entidade brasileira formal por trás e que faz, né, essa intermediação. Mas e num ambiente descentralizado, né, assim, eu acho que existe uma dificuldade um pouco maior, que aí eu não sei como é que você enxerga nesse aspecto. Isso, então, exatamente, né? Por isso que eu falei que uma das dificuldades vai ser saber qual é a entidade arrecadadora, porque o YouTube, né? A gente tem o YouTube Brasil, quando você entra no YouTube no Brasil, você vê, inclusive, Uhum. tudo em português, né? Nós temos Isso, uma isso. plataforma do YouTube no Brasil. Se o metaverso se pretende uma plataforma desterritorializada, por exemplo, né? Eu acho que existem duas opções. A primeira é, mesmo que seja uma plataforma desterritorializada, ela foi concebida em algum território, né? Ela está vinculada a algum território. Então, talvez a gestão coletiva seja feita a partir desse território, né? Onde ela foi legalmente constituída. Me parece a primeira opção. A segunda Uhum. opção é, não existe isso. Ela foi constituída num território, mas ela opera globalmente, então não dá para dizer que ela é de um único território. Aí eu acho que a gente fica diante de uma situação mais inédita do que as demais, porque, né, se é um território global, né, isso não existe fisicamente, né? Nós não temos no mundo físico um território global, né? A Terra, né? O planeta Terra. Nós temos o planeta Terra partilhado em nações, né? Em estados, em países. Se nós tivermos um metaverso desterritorializado, aí eu não sei, aí a gente vai ter que resolver, né? Como é que faz isso? Se talvez pela nacionalidade de quem canta, né? Talvez pela, não sei, teria que pensar, isso realmente seria inédito, mas acho improvável. Eu acho que nós, assim, pela nossa experiência da internet, eu acho que nós vamos tender à fragmentação, justamente por causa da incidência das leis nacionais. E se nós tendermos à fragmentação, aí a gente já sabe mais ou menos como Uhum. fazer. Por isso, né, eu acho improvável que a gente tenha um metaverso completamente desterritorializado. Pelo menos, não. Eu acho fascinante que seja assim, eu acho que seria muito interessante, que seria algo de fato novo, mas não tem sido essa nossa experiência diante da internet. E é um pouco o que você falou, né, Sérgio? O servidor, ele está em algum lugar, né? Exatamente, ele está em algum Então, pelo lugar. menos, a gente consegue, enfim, chegar e ter alguma associação de gestão coletiva, ter alguma lei nacional, em algum lugar o servidor está, né? Sobre a questão de associação de gestão coletiva, eu não sei se, enfim, se todo mundo sabe, mas a gente já tem notícia pelo menos de uma ação nos Estados Unidos proposta pela National Music Publishers Association contra a Roblox, né? Então, enfim, eu confesso que eu não sei em que pé está a ação, mas eles acionaram a Roblox pedindo $200 milhões. Então, já temos associações se movimentando nesse sentido, né? Isso vai nos dar uma pista, né, Pedro? De para que lado o vento está soprando. Sem dúvida. Isso. Só voltando, então, para o que a gente tinha pensado aqui de perguntas, o Sérgio já abordou muito do que a gente queria falar, né, em termos de limitações, em termos de limitações, em termos de uso e tudo mais. Sérgio, deixa eu te fazer uma pergunta sobre inteligência artificial. Tá? O que a gente está pensando é o seguinte: com o uso, né, de inteligência artificial para desenvolver, né, obras, ativos intangíveis no metaverso, né?
Então, você tem obra de arte mesmo, você tem os skins. Como é que você acha que fica a titularidade desses bens? Né? Você acha que eles sei lá, já nascem em domínio público, pertencem ao desenvolvedor da inteligência artificial? O que você acha disso? Essa pergunta é super importante, Pedro, porque nos lembra de uma outra coisa, inclusive, né? Que os metaversos serão provavelmente descentralizados e proprietários. Então, os próprios elementos do metaverso provavelmente já vão nascer com direito autoral, né? Se os elementos do metaverso, nós teremos um direito autoral proprietário ali, né? De quem criou aquele metaverso. Mas, na sua hipótese, pode ser que bens sejam criados dentro do metaverso por meio de inteligência artificial. E aí a gente volta a uma questão, né, que vem sendo debatida muito nos últimos anos sobre a proteção, né, de bens criados por inteligência artificial e a quem esses direitos pertencem. Eu recomendo, quem quiser ler sobre isso, tem a tese do Lucas Chirru, que está acessível na internet, uma tese extraordinária. E eu acho que a gente precisa... O ponto principal, Pedro, para essa resposta, pelo menos do ponto de vista da lei brasileira, é saber qual é o grau de ingerência da pessoa física na criação da obra, né? Porque a nossa lei brasileira, e isso também não é muito diferente de muitas outras leis, diz que autor é a pessoa física, criadora de obra literária, artística ou científica. E se autor é pessoa física, né, pela lei brasileira, nós vamos atribuir essa condição de autor exclusivamente a seres humanos. Uma inteligência artificial não pode ser autora. Mas, ok, ela não pode ser autora. Mas será que ela pode criar obras? Eu estou convencido de que pode. Assim, o exemplo que eu dou sempre, que, né, eu não sou programador, eu não tenho familiaridade com isso, então é um exemplo simples, mas que me parece bastante eloquente. É o Google Translator, né? Ou o Google Translate. Porque quando você escreve um texto ali, as traduções são protegidas por direito autoral. Sabemos, está lá na lei de direitos autorais, não há nenhuma dúvida sobre isso. Mas quando você escreve um texto, né, digamos, em português, e pede para o software do Google traduzir para uma outra língua, essa tradução será protegida por direito autoral? E aí, o que me ocorre, né, o que parece ser a melhor resposta, é que essa tradução não é protegida por direito autoral, porque não houve nenhuma ingerência humana, não houve uma pessoa que fez as escolhas de cada uma das palavras em português para a sua versão para outra língua, né? Para o italiano, para o inglês, para a língua que a gente quiser. Não houve uma pessoa. Essa decisão foi feita exclusivamente por uma máquina, pelo software. Mas você pode falar, bom, mas e o autor do software? O autor do software, me parece, já é titular do direito autoral do software, né? Ele já goza dessa proteção da lei, dessa proteção legal, como titular daquele software. Ele não teve qualquer ingerência, responsabilidade, atuação na tradução do texto. Então, esse texto, me parece, não é uma obra criada por uma pessoa física, né? Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica. Não houve uma pessoa física que tivesse criado essa obra. Se não houve pessoa física criadora dessa obra, essa obra não tem autor, logo está em domínio público. Isso é o que me parece. Só que o problema dessa narrativa é que as obras criadas por inteligência artificial já são feitas hoje aos milhões no mundo, né? Nós já temos, todo dia, milhões de obras são criadas por inteligência artificial. E para a gente saber se há ou não proteção por direito autoral, a gente tem que saber, para cada uma dessas obras, se
a pessoa física que a concebeu atuou no resultado criativo ou não. Eu não tenho como saber isso para cada uma das... É impossível saber. Imagina, para cada obra criada por inteligência, cada musiquinha criada por inteligência artificial, com programas que existem aos montes na internet, como é que eu vou saber se houve ingerência ou não de uma pessoa física? Eu não tenho como saber. Então, o que eu imagino que possa acontecer na prática é que... Bom, como é que eu ganho dinheiro, então, com isso? O que pode acontecer na prática empresas, para investir na criação de obras por inteligência artificial, criarem algum tipo de licença geral pela prestação de serviço, né? Um uso pela prestação de serviço, não seria nem licença, uma licença de direito autoral típica, mas é assim, você quer usar o meu serviço, que eu nem discuto a proteção por direito autoral ou não. Você quer usar o meu serviço para gerar músicas automaticamente? Então, tá bom, você paga $10 por mês e todas as músicas que você gerar, você pode usar livremente. Eu não discutiria, nesse caso, se existe ou não proteção por direito autoral. Agora, se eu quiser discutir a proteção por direito autoral, eu passo a ter um nível a mais de dificuldade, que é saber se há ou não interferência humana na criação da obra. Então, as empresas eu acho, vão gerar situações mais padronizadas, como, olha, você quer, no metaverso, você quer adquirir esses bens passíveis de proteção por direito autoral, ou não, né? Mas assim, a depender se houve um ser humano ou não criando, ok, você paga esse tanto aqui para poder ter a prestação de serviço da confecção, da disponibilização desses bens. Mas se a gente for de fato... E aí o valor tem que ser baixo, eu acho, para não justificar uma discussão sobre autoria. Porque se o valor for muito alto, a gente vai discutir autoria. E se a gente discutir autoria, vai ter que discutir técnica. E lembrando que aí isso vai entrar também segredo de negócio, porque vai entrar código, vai entrar algoritmo. E essas empresas não vão estar dispostas a abrir código. Então, a gente vai precisar encontrar um equilíbrio aí em que eu preste esse serviço de disponibilização de conteúdo, mas por um valor baixo, para evitar a discussão de autoria, porque como, por exemplo, gente, já encerrando aqui, Spotify, né, ou Netflix. A gente não discute propriedade daqueles... Existe toda uma discussão de herança digital e tal, mas a gente nem discute se eu tenho ou não a propriedade, né? A gente sabe que não tem uma licença de uso, porque o valor é tão baixo diante da quantidade de obras que são acessadas que essa discussão não se põe, porque não vale a pena discutir se eu tenho ou não propriedade sobre esses bens. E eu acho que é um pouco isso, acho que é por onde, talvez, no metaverso a gente venha a transitar. Os bens foram criados por inteligência artificial. Eu pago um valor tão baixo para usar esses bens que isso me desestimula a discutir se há ou não propriedade. Mas isso é só um palpite, né? Porque vamos ver nos próximos anos como é que essa questão se põe. Acho que a gente está aqui hoje para tentar encontrar as variáveis, né? E o cérebro aprende a partir de padrões já reconhecidos. A gente está tentando, na verdade, fazer um exercício de futurologia. Eu sou péssimo com futurologia, mas a gente está tentando fazer um exercício de futurologia a partir dos padrões que nós já conhecemos. Então, eu acho que essas são as variáveis que a gente tem que levar em conta, Pedro, na hora de imaginar como é que vai ser né, o acesso a bens criados por inteligência artificial no metaverso. Posso pegar uma carona nessa sua última fala, Sérgio? Que eu acho, assim, ouvindo você falar, o que vem muito na minha cabeça é pensando assim, que para mim é muito claro, compartilho com vocês, que de fato, né, pela lei brasileira, é a titular pessoa humana. Mas ainda mais em ambiente de metaverso, quando a gente pensa, inclusive nos jogos, né, que são earn to play, que você vai ter gente aí colocando
o robozinho para trabalhar e para criar coisa e para gerar conteúdo. E aí, de alguma forma, se cria uma obra totalmente via inteligência artificial, no sentido de que já está num nível de elaboração que quase não tem intervenção humana, porque ela já está trabalhando por ela mesma, mas que, sei lá, uma música, ela faz uma musiquinha, e aí, de repente, vem um artista e pega aquela musiquinha, porque, em tese, ela não é de ninguém, e cria um hit, sabe? Que explode. E aí, como é que fica, né? Fica uma situação delicada. E, ao mesmo tempo, me parece que, na outra ponta, que se, por um acaso, a inteligência artificial cria alguma coisa que, de alguma forma, pode gerar uma dúvida se infringe direito de terceiro ou não, né, de algum titular, se alguém se sentir lesado, vai justamente atrás da empresa que está por trás do software ou do titular, enfim, qual que seja, né? Sem dúvida. Por isso que é importante a gente ter alguma clareza no que diz respeito à titularidade de obras criadas por inteligência artificial. Mas, para a gente ter clareza com relação a isso, a gente precisa saber, afinal de contas, qual foi o grau de humanidade naquela obra, né? De seres humanos criando a obra. E aí, Camila, eu acho que se a obra foi criada exclusivamente por inteligência artificial, sem qualquer atividade humana, e aí alguém pega essa obra e transforma num hit, aí eu acho que é da vida, porque, né, assim, a regra, se está em domínio público, está em domínio público. E aí não tem jeito, está em domínio público, todo mundo pode usar. Não tem muito, né, como criar critérios distintos, a menos que a gente mude a lei. E aí Sim. a lei pode ser, olha, obras criadas por inteligência artificial geram um direito patrimonial para a empresa que criou. Isso não faz sentido dentro do sistema de direito autoral, porque, né, o direito autoral decorre da criação, mas tudo bem, eu também não acho impossível. Acho que a gente pode criar uma regra que diz, olha, inteligência artificial, mesmo completamente autônoma, não vai ser considerada autora, não há direitos morais, mas os direitos de exploração econômica são pertencentes à empresa que explora essa inteligência artificial. Acho ok, mas se a gente fizer isso, tem que mudar a lei, porque hoje Sim. eu não tem consigo espaço. imaginar, não tem como a gente criar essa regra, né, com a lei como a gente tem hoje em dia. Eu não acho isso possível. Obrigada, Sérgio. Aproveitando, então, agora que eu estou falando direto com você, deixa eu fazer uma pergunta que estava aqui para mim, que é o seguinte, mudando um pouco até para a questão de direito da personalidade em si. Quando a gente pensa, né, nesses tipos de cuidado, de preservação dos direitos da personalidade, né, dentro do ambiente de metaverso, como é que você enxerga, assim, eles ficam limitados ao segmento, por exemplo, de coleta de dados, né, inclusive nos dispositivos, aqueles wearables que a gente tem, cada vez mais estão sofisticados, você tem agora luva, tem o óculos, tem, enfim, até no filme, né, aquele filme tem a roupa, enfim, que pega seu batimento cardíaco, tudo que pode ter. Então, como é que você acha que fica a preservação desses direitos dentro desse contexto da justificativa do melhoramento da experiência imersiva, né? Eu acho que talvez a gente tenha que fazer uma distinção aqui entre duas situações. Uma, Camila, é eu ou você fazermos um avatar nosso, né, que tem o seu nome, que tem o meu nome, que tem suas características físicas, né, seria a sua representação, como você se vê, né, você cria lá o seu avatar, né, que eu olho e falo assim, me lembra a Camila mesmo, né? Você criou um avatar que lembra você. E aí, se você tem uma tatuagem, se você tem alguma característica física, né, aquilo remete a você. E aí, todos os dados, né, esse avatar tem características não só apenas físicas, mas coleta seus dados. É uma representação sua no metaverso. Eu acho que aí nós estamos diante de uma proteção integral dos direitos de personalidade, né? É como o nosso perfil numa rede social.
é o nosso nome que está lá, é a nossa foto que está lá. Se alguém pega a sua foto e cria um perfil falso, violação de direito de imagem, né? Não há a menor dúvida. Agora, uma situação muito mais difícil é eu criar um avatar que em nada se parece comigo, que não tem meu nome e que tem outras características e que não é associado a mim. Porque eu poderia também ter um avatar que não se parece comigo, que não tem meu nome, mas todo mundo sabe que sou eu. Né? Assim, é o avatar do Sérgio Branco, assim, você sabe. Seria como se nós tivéssemos um pseudônimo. Né? A Fernanda Montenegro não se chama Fernanda Montenegro, mas todo mundo olha para ela e chama ela de Fernanda Montenegro. Então, eu posso ter um avatar que não se parece comigo, mas que sou eu. Todo mundo sabe, né? Ele se chama lá Sérgio Branco, né? Diretor do ITS, mas ele não se parece comigo, ele é outra, mas ainda assim existe uma associação. Nesse caso, também acho que a gente tem uma proteção de direito de personalidade, porque atacar esse avatar que está associado a mim é uma forma de me atacar. Mas um avatar que seja puramente ficcional, né, um personagem que eu crio e que eu manipulo e que eu uso como um personagem de um jogo, por exemplo, mas que não se parece comigo, não tem meu nome, não tem minhas características, ninguém associa a mim. É um personagem que eu uso para atuar no metaverso, mas não há uma associação das minhas características ou dos meus dados pessoais a esse personagem. Eu acho que eu estou diante de um personagem mesmo. Aí eu acho que eu não tenho direito de personalidade porque eu não é uma representação humana, não tem meus dados. Então, eu acho que a linha divisória, né, da preocupação tanto com direitos morais de autor quanto com direitos de personalidade, como imagem, privacidade, honra, etc., a linha divisória vai estar na manifestação desse avatar como uma manifestação pessoal ou como uma manifestação criativa. Agora, se ele é um personagem, aí eu entendo, inclusive, que ele é protegido por direito autoral. Eu criei aquele personagem e aquela história do personagem, aquelas características, e aí é como Harry Potter, né? Eu criei Harry Potter e coloquei ali. Então, ele é um personagem. Aí talvez seja o caso de não proteger por direitos de personalidade, mas de proteger por direitos autorais. Então, é um avatar representativo de uma pessoa ou é um avatar fruto da imaginação que se parece mais com o personagem? Parece mais a representação humana ou parece mais o personagem? Eu imagino que essa seja a divisão para a gente saber de quais direitos a gente está falando. Faz sentido, Camila, para você? Faz total. Faz total. Gente, eu só Obrigada, queria Sérgio. fazer uma interferência aqui para ver com a BPI se a gente tem uns minutinhos a mais para os participantes poderem fazer algumas perguntas, já que a gente teve essa questão técnica inicial. Será que a gente tem uns minutinhos a mais? O pessoal da BPI pode responder para a gente? Fica à vontade, doutora. Podemos? Então tá. Então, acho que a gente podia ouvir um pouco agora as perguntas dos participantes, se vocês concordarem, Pedro e Camila, para que eles possam também interagir um pouco com o Sérgio. Eu sei que muitos estão ansiosos aqui, comentando no chat, né, do privilégio de poder te ouvir, Sérgio. Então, se vocês quiserem fazer umas perguntas para o Sérgio, tá A aberto. Vanessa Ferro já fez aqui, ó. A Vanessa Ferro perguntou: Sérgio, você entende que seja enfrentando ou evitando a discussão de autoria, já está claro o valor econômico das obras geradas por inteligência artificial? Concorda com isso? Nesse caso, ainda assumindo que não haja estímulo econômico, principalmente, para discutir as justificativas para atribuição de direitos, você entende que a melhor solução não seja jurídica? Por exemplo, eventual mudança legislativa para uma nova ficção jurídica, mas do próprio mercado, como aponta que vai atribuir alguma compensação, criando modelos de negócio que façam jus ao efetivo valor econômico das obras da inteligência artificial. É bem longa, se você quiser, de repente, ler no Q&A, que acho que vai ficar mais fácil. E quebrar também por partes, né? É que para mim não está aparecendo aqui no chat. Tá no Q&A. Não, tá. Então, abri. Bom, Vanessa, obrigado aí pela sua presença. Vanessa também tem uma ótima obra sobre inteligência artificial, que eu super recomendo. Valor econômico de obras geradas por inteligência artificial,
Eu acho que sim, Vanessa. Na verdade, eu acho que toda obra, independentemente, né, de quem a tenha criado, pode ter, né, pode ter uma, uma importância econômica, né? Não importa quem cria a obra, né? A obra, não dá nem para falar de obra, né? Porque a obra é aquilo que foi criado por uma pessoa física, mas qualquer criação, né? Falando obra em sentido lato, qualquer criação, seja por uma pessoa, seja pela inteligência artificial, pode ter um valor econômico, né? Teoricamente tem valor econômico. Na prática pode não ter nenhum, mas em tese tem valor econômico. Eu acho que disso a gente não consegue nem escapar. Ainda assumindo que não haja estímulo econômico, principalmente para discutir justificativas para atribuição de direitos, você entende que a melhor solução não seria jurídica? A mudança legislativa para uma nova ficção jurídica, mas do próprio mercado, como aponta que vai atribuir alguma compensação, criando modelos de negócio que façam jus ao efetivo valor econômico. Vanessa, eu normalmente acho que modelos de negócio são mais eficientes do que regular juridicamente. Vejam só, nós passamos de final dos anos 90 até 2010 discutindo pirataria na internet sem chegar a um consenso. Processa, faz o quê? Assim, era muito difícil chegar a um consenso. E a gente só conseguiu, não vou dizer resolver, mas minimizar esse problema quando um modelo de negócio foi criado, que é o modelo Netflix, Spotify, né, o modelo de acesso a... Nós, desde sempre, lidamos com a criação intelectual, com a circulação de obras, como escassez pelo titular, né? Então, o titular da obra colocava no mercado uma quantidade de exemplares, e uma vez que esses exemplares se esgotassem, ou ele colocava mais exemplares, se ele achasse que era economicamente vantajoso, ou não. Então, a história do direito autoral é a história de circulação econômica de exemplares dentro de uma ideia de escassez. O meu valor está na escassez. Na economia atual, o valor não está mais na escassez, porque nós não temos escassez no ambiente digital. O ambiente digital é infinito, né? Eu posso fazer 1 milhão de cópias da mesma coisa e o original não perde seu valor. Então, por causa dessa característica, nós precisamos, foi necessário, encontrar um novo modelo de negócio. E esse modelo de negócio é Netflix e Spotify, que eu não trabalho mais com a escassez da obra. Eu dou acesso a um banco de dados, a uma base de dados gigante, por um valor economicamente possível para boa parte da população, e aí eu não tenho mais a preocupação em ter aquela obra como minha propriedade. A propriedade do livro, né, do disco, do CD, do VHS, do DVD, que era um ponto central até anos atrás, não é mais central. Eu tenho acesso à obra. Então, eu acho, né, que como a gente está no ambiente digital, a busca por modelos de negócio que sejam economicamente viáveis são mais vantajosas, porque a mudança legislativa é sempre um problema. E no caso do direito autoral, não é qualquer mudança legislativa que é possível, porque nós vamos esbarrar invariavelmente na Convenção de Berna, TRIPS, né, em tratados internacionais, que limitam o legislador brasileiro, o legislador nacional, a atuarem. Os legisladores locais, nacionais, não vão poder legislar do jeito que bem entendam. Então, eu sou sempre favorável, assim como o Creative Commons também era uma solução social, né, anterior a esses novos modelos de negócio, mas também era uma solução social, eu acho que nós temos que buscar soluções sociais legalmente aceitáveis. O problema é que, quando a gente fala de inteligência artificial, nós temos uma premissa difícil de ser contornada, que é a obra só é protegida por direito autoral se criada por uma pessoa física. Então, como é que eu escapo disso
e continuo tendo um aproveitamento. Como é que eu gero um direito de exclusividade? Se o que gera o direito de exclusividade é a criação pela pessoa física, né, pelo ser humano. Como é que eu vou ter essa exclusividade se eu não tiver a obra criada pelo ser humano? Eu acho que só tem uma forma: tornar economicamente não atraente eu violar direitos autorais. Porque foi isso que gerou um novo modelo de negócio de Netflix e Spotify e fez eles serem bem-sucedidos. Dá mais trabalho, hoje em dia, eu baixar música, baixar filme, dá mais trabalho do que eu ouvir no YouTube. Há quanto tempo as pessoas, né, de modo geral, já se desinteressaram por baixar música? Porque não faz mais sentido. É economicamente desinteressante. É mais interessante eu ouvir no YouTube. É mais interessante eu ouvir numa plataforma de áudio. Então, eu preciso criar um modelo de negócio em que a discussão do direito autoral seja pouco relevante, em que faça mais sentido eu pagar, se for o caso, né? Não sei qual vai ser o arranjo, mas faz mais sentido eu pagar do que violar direito autoral. Faz mais sentido eu pagar do que eu discutir direito autoral. Eu acho que esse é que tem que ser pagar, ou não sei qual é o arranjo, né? Mas faz mais, é melhor eu não violar direito autoral do que eu violar. Mas para isso eu preciso encontrar os elementos. E um deles é: as obras criadas por inteligência artificial têm valor econômico? Em tese, tem. Então, como é que eu vou poder explorar essas obras se elas não têm um direito de exclusividade? Não sei, Vanessa, mas esse vai ser o exercício para os próximos anos. Eu acho que você está aqui no caminho certo. E é uma honra ter você aqui, Vanessa. E o que você falou, Sérgio, que eu acho muito interessante, é a questão do, se for o caso de pagar, que seja pagar pouco, né? Que seja pagar um valor baixo, que é os modelos que a gente tem, Netflix, Spotify e por aí afora, né? Realmente, exatamente. Você paga pouco. Tem que ser economicamente viável, né? Se for muito caro, ninguém vai. Exato. O famoso custo-benefício, né? É isso, exatamente. Exatamente isso. Gente, eu acho que, infelizmente, nós vamos ter que encerrar para não atrasar a programação do evento, né? 1000 vezes agradecer você, Sérgio, por tudo, por sempre. Você sabe que você é uma referência para mim, né? É um prazer enorme, uma honra estar com você aqui, com todos os nossos colegas, Pedro, Camila. Obrigada pela presença de todos que estão nos assistindo, pela paciência de ter esperado, né, a resolução dos problemas técnicos. Muito obrigada. Já que estamos falando de direito de personalidade, vamos registrar, fazer uma foto aí? Todo mundo? Oba, vamos. Todos autorizam? Todos autorizam? Show. Pedro, Camila, as últimas considerações de vocês? Não, foi tudo maravilhoso. Só tenho a agradecer muito ao Sérgio pela presença e pela paciência também por ter insistido, ainda mais com o Covid. Muito obrigada e obrigada a todos também que estavam aqui com a gente nessa manhã. É isso também. Só agradecer muito ao Sérgio, a todo mundo que esteve com a gente. A discussão foi sensacional, como a gente já sabia que seria. E é isso. Bom dia para todo mundo. Tchau, tchau, pessoal. Bom dia, gente. Obrigada. Obrigado, tchau. Obrigado por tudo. Tchau. Um ótimo dia. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Em suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo. De dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet,
Certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam um lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir, e todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca!